Olá, turma, tudo bem? Hoje, em mais um vídeo, vamos falar sobre processo civil do conhecimento. Bom, primeira coisa, o processo é aquela ação, aquela movimentação onde autor e réu precisam de uma solução e para isso é necessário provocar o Ministério Público. Como provocar? Primeira coisa, petição inicial. A petição inicial será redigida de acordo com os requisitos do artigo 282 do Código do Processo Civil. Lembrando que o nosso código atualmente ele está em mudança, né? Ele passou por algumas revisões, por algumas modificações. Inclusive o artigo 282 acrescentaram alguns itens, por exemplo, colocar na petição inicial o e-mail do autor e réu, CPF ou no caso de pessoa jurídica CNPJ e por aí vai. Após a a petição inicial, vamos falar da citação. Se a petição inicial for apta, ok, será despachada, vamos citar o réu. Se ela for considerada inepta, turma, ou o juiz vai pedir para que você emende a petição inicial, ou então você terá que essa ação será extinta sem resolução do mérito. No caso, vamos pensar que ela foi apta, ela foi despachada. Vamos citar quem? Citar o réu. Quem é o réu? Bom, o réu é a pessoa que está sendo processada. No caso, se for ré menor de idade, este ré ele é relativamente incapaz. Quem será citado? O seu representante legal. Vamos imaginar uma criança, o representante legal é a sua mãe. E no caso, se o ré for uma pessoa jurídica, massa falida, uma sociedade personalizada, enfim, quem será citado, no caso, será o procurador legalmente autorizado. Quais os efeitos da citação? Bom, torna o juiz prevento. O que seria juiz prevento? O juiz que não tinha competência para atuar naquela determinada matéria, né, ele torna-se prevento. Por exemplo, quando a gente fala em competência, não é que ele é incompetente, não é isso? Incapacidade, mas sim, se ele atua na matéria penal, ele não tem competência para atuar na matéria civil. E por aí vai. Induz litispendência. O que seria litispendência? Litispendência, pessoal, é quando ocorre duas ações iguais, seria com mesmas partes, pedido ou causa de pedido. Como que isso acontece? Vamos imaginar. Eu entrei com uma ação com o advogado A. O advogado A não me inspira confiança. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar com o advogado, vou contratar o advogado da minha cunhada. Eu entro com a mesma ação com o advogado da minha cunhada. Quando chegar lá no judiciário, turma, no computador vai constar litispendência. Por quê? Mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Uma dessa, com certeza, a segunda morrerá. A segunda ação morrerá. Faz a coisa litigiosa, né? Litígio vai ser processado e necessita, no caso de litígio, da intervenção do Ministério Público. Mora o devedor e interrompe a prescrição. A citação, ela pode ser feita de algumas maneiras. Por exemplo, pelo correio, por oficial de justiça, por edital, né, no caso de diário oficial, por hora certa e por meio eletrônico. Bom, pessoal, geralmente pelo correio. Se pelo correio não surtir efeito, o oficial de justiça vai bater na sua casa. O oficial de justiça vai bater na sua porta. Se o oficial de justiça aí 1, 2, 3 e não encontrar você, se você estiver se escondendo,
Não pense que você vai conseguir, porque o oficial de justiça vai citar o seu vizinho. Hora certa. Ou então, ele vai mandar para o diário oficial, né? Aí será editado, né, no jornal. Ou então por meio eletrônico. No caso da citação for pelo correio, é necessário constar cópia da petição inicial, do despacho do juiz, o prazo para resposta e para o cartório, né, com endereço. A carta tem que ser registrada em cartório, tá, pessoal? E o carteiro, ao entregar a carta, ele deve recolher a assinatura de quem recebeu. Porque, como está te falando aqui, né? A carta tem que constar, tem que provar quem recebeu. No caso de citação por oficial de justiça, deve constar o nome do autor e do réu, domicílio de ambos, petição inicial, a advertência que se refere, por exemplo, qual o motivo que você está sendo citado, a cópia do despacho, prazo para defesa, a assinatura do escrivão e a ordem do juiz. Por edital. Quando for desconhecido, acontece por edital, quando for desconhecido ou incerto o réu, o local onde o réu reside, tem o seu domicílio, sua residência. Quando for um lugar inacessível, né? A fixação do edital na sede do juízo, certificado pelo escrivão. O prazo máximo, pessoal, é de 15 dias, né? Uma vez no diário oficial, 2 vezes no jornal, 20 a 60 dias, né? O prazo para advertência. Se não aparecer, né? Multa 5 vezes o salário mínimo. Então, pessoal, isso se você não aparecer de propósito, tá? Então, pessoal, vejam como é difícil correr. Não tem como você correr. Se você correr de todo jeito, você está condenado a pagar, né, 5 vezes o salário mínimo. Imagina o valor do quanto você vai pagar. Por hora certa, né? Quando por 3 vezes o oficial de justiça não encontrar, né? Não encontrar você, ré. Então ele vai marcar hora e citará o seu vizinho, foi o que eu falei. Agora vamos falar sobre quais os meios de comunicação processual. Bom, primeira coisa, nós temos citação, intimação e cartas. Citação, eu já falei, né? É um ato escrito constitutivo de citação processual. A intimação é o ato de dar ciência a alguém, tudo bem? De atos praticados por meios processuais, né? Destina-se a partes, advogados, Ministério Públicos e auxiliares. É a intimação, né? O advogado apresentará, né? A intimação, no caso, exceto se for depoimento pessoal, né? Senão ele está sendo citado, intimado, né? Agora vamos falar das cartas, pessoal. Olha, nós temos 3 espécies de carta. Carta à ordem, né? Quando a gente fala em ordem, imagina um superior e um inferior. Então, carta à ordem é aquela carta que é destinada, que é emitida por um juiz superior para um juiz subordinado, tudo bem? É carta à ordem. Precatório, carta precatória, é destinada para juízes da mesma hierarquia, digamos de igual para igual. E carta rogatória, vamos pensar em rogar, pedir, suplicar, né? Então, para que vocês possam associar. Carta rogatória refere-se a autoridades estrangeiras. Vamos imaginar a Dilma quer se comunicar com uma autoridade estrangeira. A Dilma, nossa presidenta. Ela vai emitir uma carta
Vitória. Eu não sei se cabe no contexto a Dilma, mas vamos pensar de juiz para juiz, que é o que diz a lei. Juiz para juiz. Autoridades. Vamos rogar, né? Vamos mandar uma carta rogatória para autoridades estrangeiras de outros países. Bom, agora, vícios dos atos processuais. Quais são os vícios? Quais são os vícios que podem ocorrer? Primeiro,